Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado, eu devo começar por dizer, Senhor Presidente e Senhor Ministro, que eu tenho mesmo pena é de não conhecer a sua letra, porque assim podia confirmar aqui com os papéis do deputado Luís Graça, se ele também tem um papelinho seu para vir aqui fazer o que acabou de fazer. Pronto, se calhar os papelinhos trouxe escritos de casa para fazer, não se enervem, para fazer os papelinhos que trouxe de casa para vir à Comissão de Ambiente. Os papelinhos que trouxe de casa para vir à Comissão de Ambiente fazer este serviço de spin, porque quem andou a fazer cambalhotas de argumentos foram vocês. Quem andou em cambalhotas de argumentos que íamos perder fundos comunitários foi o Governo. O Governo foi apanhado a mentir. E, portanto, agora o PS vem aqui fazer um spin, por jeito, à Comissão de Ambiente. Eu não vou dar para esse peditório, até porque é um concurso de betão, não há obra, não há empreiteiro e, portanto, estão muito enervados, não sei com quê, mas bem, lá leu os papelinhos que trouxe de casa, muito bem, e eu queria cingir-me ao que é o âmbito desta reunião e, portanto, colocar-lhe um primeiro grupo de questões sobre Sines. Já percebemos todos que só podemos encerrar a central de Sines se tivermos o sistema do Alto Tâmega a funcionar. Entre 2014 e 2020 conseguiu 45% da obra, não tem fim previsto. Entretanto, a EDP vem a público dizer que, se o negócio não for rentável, que fecha a central. E a primeira coisa que eu gostava de perceber, do lado do Governo, é de que forma é que tem esta situação acautelada. Ou seja, de outra maneira, Sr. Ministro, não lhe queria estar a perguntar daqui a uns tempos se está a pagar à EDP para continuar com a central em funcionamento para não ter uma deficiência de produção de energia, ou se está a subsidiar carvão para o efeito. Ainda sobre isto, e foi também objeto da sua intervenção, sabemos da intenção que o Governo tem manifestado sobre lançar um grande projeto de investigação e desenvolvimento para o hidrogénio em Sines, ambicioso, há contras e a favores. O Presidente da APREN também levantou questões sobre viabilidade económica, mas também damos nota de interesse de várias empresas, nacionais e estrangeiras, para um consórcio para este efeito. O meu ponto são declarações do Sr. Secretário de Estado de Energia, dizendo conseguir até fundos europeus, recorrendo à figura de projetos estratégicos de interesse comum, que não garantem fundos europeus, garantem é que o Estado comparticipa, não garantem os fundos por si, garantem eventualmente o acesso uns aos outros, mas, no fundo, a pergunta é se o Estado se vai meter nisto, se vai financiar o projeto, como, qual é que vai ser a contrapartida e se não deveria, se concorda ou não, se deveria o Estado estar à espera exatamente da iniciativa privada, de um setor que tem muita iniciativa privada, com um projeto que pudesse vir ter com o Governo e dizer falta-nos isto para conseguir ter aqui um projeto de exploração, ou se eventualmente há outras coisas, outras formas de aproveitar a central, nomeadamente transformando em produção renovável e aproveitando o ponto de ligação. Outra questão ainda também, mais ou menos relacionada com este tema, que é sobre o Fundo para a Transição Justa, anunciado pela Comissão Europeia, com 7,5 mil milhões de euros, e que ficámos a saber, já se falava neste fundo, o Sr. Ministro também saberá com certeza, ficámos a saber que 1%, 79 milhões, estão previstos para Portugal. E o que eu lhe queria perguntar é qual é a razão disto acontecer, uma vez que nós o Governo lançou um roteiro para a descarbonização, já anunciou há bastante tempo que ia fechar centrais de produção a carvão para investir na produção renovável e se não considera que ficámos um bocadinho atrás, portanto, queria perguntar-lhe se manifestou também antecipadamente este interesse do Governo de Portugal à Comissão Europeia, em vez de ir muito rapidamente para os jornais dizê-lo e agora nós só ficarmos com 1% do financiamento para o efeito. Há ainda uma outra questão que lhe queria colocar sobre a interligação que estava prevista entre Portugal, Espanha e França, de gás que saiu da lista de projetos de interesse comum. A Presidente da Comissão Europeia deu até esta ligação como exemplo de algo que podia ser pago pelo Green Deal e portanto, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se me consegue dizer qual foi o Governo que falhou ou que não quis. Isto foi algum recuo de França, se foi alguma falha espanhola, ou se foi algum recuo até do Governo português para este projeto deixar de constar de uma lista que tem vários projetos do mesmo âmbito. Por fim, já abordámos resíduos hoje de manhã muitas vezes. Em 600 mil toneladas de plástico em 2018 reciclámos apenas 72 mil.
O Sr. Ministro tem intenção, já aumentou a TGR, anunciou também um investimento que já fez referência de 1,5 milhão de euros em 23 máquinas de recolha de embalagens em grandes superfícies. Nos resíduos perigosos, o volume de resíduos em aterro passou de 60 mil para 250 mil em 2019, 4 vezes em 3 anos. Nos resíduos elétricos já não cumprimos metas de recolha há 3 anos, parece que vamos para o quarto. A APA não tem desempenhado aqui a função de controle das entidades gestoras. O seu anterior secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, admitiu até aplicar multas, caçar licenças. Até hoje não tenho ainda conhecimento de nada disto feito e, portanto, o Sr. Ministro, tendo conhecimento de tudo isto, vai ou não continuar a aceder à continuidade destas práticas? Qual é, afinal, o investimento na capacidade de tratamento de resíduos? Já percebemos que, quanto aos perigosos, a opção é receber menos. E, por último, queria colocar-lhe, ainda tendo tempo com a tolerância do Sr. Presidente, uma questão sobre o Fundo Ambiental, porque o orçamento prevê a captação de 460 milhões de euros. No último ano, dos 388 milhões, um quarto foi, sensivelmente, para a redução do preço dos bilhetes de transportes públicos, 40 milhões para material circulante, que ainda não vimos tudo, 71 milhões para a adaptação às alterações climáticas, 37 para a economia circular, danos ambientais, conservação de biodiversidade, recursos hídricos, etc. E há 139 milhões que ficámos sem saber para onde é que foram. Havia 2 milhões, por exemplo, para a economia circular. Eu pergunto-lhe se estes 1,5 milhão das 23 máquinas a que se referiu, se fazem parte do Fundo Ambiental ou não, e se não seria de aumentar a dotação específica para a economia circular. Havia 8 milhões para danos ambientais, só em São Pedro da Cova, em 2014, foram 13 milhões para a primeira fase. Pergunto-lhe também se não seria de aumentar para outros casos que temos e para a conclusão deste também. E sei que também que apresentou uma macrodivisão do fundo no Orçamento de Estado para 2020, mas para não ter de perguntar por mais transparência no futuro do Fundo Ambiental, se consegue dizer ao Parlamento qual é a divisão exata dos fundos que vai ter para este ano e que medidas é que vai ter para nós termos mais acesso ao que o Fundo Ambiental financia. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.